Como é que é? Ninguém sabe, né? Ninguém teve a curiosidade. Não, aqui capítulo 11 nada. Tá bem não, acabamos o 6. Acabamos o 6º. É o 7º. E eu realmente esperava que principalmente as minhas irmãs tivessem um pouco de curiosidade, né, irmãs? E não são apenas as casadas, mas eu realmente esperava que vocês estivessem assim, para eu medir a temperatura, como é que nós estamos estudando. Vocês têm ideia que para isso, vocês sabem que existe escola de Bíblia? Quem sabe disso, levanta a mão. Existem escolas de Bíblias. Só que a maioria das escolas de teologia hoje, ela está registrada no nosso governo. Presta atenção nisso aqui. As escolas de Bíblia, chamada escola de teologia, seminários ou faculdade de teologia, elas hoje, a maioria são reconhecidas. E porque são reconhecidas, elas têm que dar uma maciada. As escolas que são registradas, elas não podem, elas são impedidas pela educação de falar o que querem falar. Na verdade, elas têm que falar e deixar o aluno decidir. Está me ouvindo ainda? O aluno é que decide no que quer ver. O professor lá passa os pontos de vista, passam as inclinações, passam as possíveis doutrinas, as possíveis visões, e o aluno é que decide. Essa é uma má escola. Uma escola boa não é o aluno que decide. Uma escola boa traz a doutrina como ela é. Por isso que hoje tem um monte de pastores frouxos, um monte de pastores débeis, porque eles é o pós-modernismo. Então, para que a escola seja registrada, a escola de teologia, todas as escolas, então você não pode impor o ensino. E a Bíblia tem que ser imposta, meu irmão. As doutrinas é a doutrina de Deus. Tem que ser imposta. É assim mesmo, é assim que pronto. Dentro das doutrinas fixas e firmes, pode ter pontos de vistas, mas dentro de uma doutrina firme e fixa. Está entendendo? Por exemplo, é uma doutrina bíblica que Jesus vai voltar. É uma doutrina, é um ensino teológico que Jesus vai voltar. Todo mundo concorda com isso. Agora, quando é? Aí tem os pontos de vista. Tudo bem sobre isso. Alguns acham que vão passar pela grande tribulação e então encontram com Jesus. Outros acham que não passarão, que Jesus pega a gente antes. Tudo bem. Eu prefiro acreditar logo no pior, que eu passo pela tranqueira, eu passo pela metralhadora, e aí enfrento tudo, perco a cabeça, perco o pé e vou para o céu. Já pego logo o mais difícil para não ter dor. Já pego logo a posição mais difícil. Outra posição teológica, o calvinista e os arminianos. Entendeu? Eu falo o seguinte, que quando você está orando, você é calvinista, você é salvo, você é liberto, eu sou filho de Deus, você quer tudo de Deus. Mas no dia a dia, no seu trabalho, você é arminiano. Por quê? Você faz para ganhar, você se esforça, você briga com o professor do seu aluno. Aí, professor, se eu não fazer assim com meu filho, eu tenho que ir briga. Aí você é arminiano. Você faz com as próprias forças. Calvinista não, ele já crê, vai acontecer se ninguém faz. Então tem os pontos de vistas. Dentro das doutrinas fixas tem o ponto de vista. Mas o que acontece nas escolas hoje é que o aluno, ele pensa o que quiser pensar, decide o que quiser decidir, o professor apenas dá as direções e o aluno decide. Aí forma pastores moles, pastores que não sabem decidir entre a esquerda e a direita. E como todos nós somos carnais, nós sempre acabamos decididos pela nossa carnalidade. Entenderam? Então eu ia falar o seguinte, então tem escola de teologia. Dentro da escola de teologia tem análises dos livros bíblicos. Tem a análise dos livros bíblicos. Eu falo isso porque eu dei aula nas escolas. Eu dei aulas em 13 escolas. E uma delas é essa liberal aí. Uma delas era uma liberal. Então, estuda-se livros. Você tem ideia de quanto que é uma faculdade hoje séria de teologia? Se você for fazer aula livro por livro, quanto que você paga? Estou falando isso por quê? Para que você aprenda a valorizar o que você recebe aqui nessa igreja.
Nós não estamos brincando aqui de viagens. Não estamos brincando aqui, nós estamos falando a Bíblia. Estamos ensinando a Escritura. E do mesmo jeito que eu preparava a aula para os alunos, eu preparo para vocês. Do mesmo jeito. Entenderam? Para que você possa querer marcar, estudar, vai encarar, ler de novo, aprenda. Estuda, pesquisa. Porque eu falei que tem duas formas de ouvir a Deus, né? Uma é a racional, cerebral, que vai ajudar você a viver biologicamente. E tem a outra que é a forma espiritual, que vai ajudar você nas tentações, que vai ajudar você espiritualmente. Aquela palavra revelada ali que vem na hora é para você vencer as tentações. Mas a maioria das vezes você precisa de uma palavra cerebral, racional, para que você saiba responder. Não é? É igual o homem que estava morrendo afogado. Estava lá um surfista, aí estava falando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí o surfista falou, por que isso aqui ajuda? Não, estou morrendo afogado, mano, afogado. Porque ele foi nadando. Chegou numa altura do mar, que ele olhou para a praia estava longe, longe, longe. Mas o surfista esperto, sabia que ali tinha uma lagoa, e que a força das ondas fazia com que a areia fosse mais para o meio do mar. Aí o surfista falou assim, pode ficar de pé. Aqui é raso. Pode ficar de pé. Porque o surfista sabia. Aí ele ficou de pé, a água batia aqui. Só que depois tinha uma parte profunda. Aí falou, quando chegar ali, toma cuidado, ali é fundo. Indo para a areia. Mas o surfista sabe disso. Ele sabia que ali era uma bolsa de água. Era uma bolsa de areia, meu dizendo. Que ali era raso. É isso que quer dizer, quando você sabe, você vive mecanicamente bem, você vive biologicamente bem, você não tem medo, você não tem vergonha quando alguém te encontra e começa a falar besteiras. E hoje o que mais tem é gente falando bobagem de Deus. O que mais tem são pessoas falando besteiras, cristãos com medo. Tem gente convertida com medo de passar debaixo da escada. Como é que pode isso, meu irmão? Tem gente convertida com medo de cemitério. Irmão, se você me der um terreno lá, eu moro lá. E todo dia acendo uma velinha para o seu parente, se você quiser, sem problema nenhum. Eu vou lá, moro lá, se você for bonzinho comigo, eu vou lá e acendo uma velinha para o seu parente. Você quer que eu acenda uma velinha para o Joãozinho? Vou lá, acendo o Joãozinho. Eu sei que não vale nada, mas eu acendo para você, ué. Porque não significa nada. Não significa nada. Só que só quem sabe a palavra não tem medo. Amém? Tudo bem até aqui? Então hoje é o capítulo 7 da carta aos Coríntios. E o capítulo 7 da carta aos Coríntios vai falar sobre, mais alto, olha aí na sua Bíblia aí. Agora fala para mim, 1, 2, 3 já. Casamento. Mas não é só casamento para casados, é casamentos para os casados e para os solteiros, para os cristãos e para os não cristãos. Tudo bem? Casamento. Eu não vou concluir hoje isso aqui. Eu vou apenas apresentar esse capítulo, apresentar o capítulo, dividir o capítulo para que você possa melhor compreender, porque aqui a primeira parte é para cristãos, com cristãos. A segunda parte, cristãos que acabaram de se converter e o cônjuge não é convertido. E para os cristãos que não querem casar, ou que querem casar. É o capítulo 7, porque tinha esse problema na igreja. Então eu vou começar hoje, e você pode convidar pessoas para sexta-feira que vem também já. Olha, vai falar sobre casamento. Fala assim, ó, e vai falar biblicamente, cientificamente. É lógico que não vou aprofundar muito, porque também não quero. Não dá. É porque eu mexo com muita tecnologia, com muita técnica, e eu não gosto disso. Amém? Mas dá para você aprender muita coisa. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos ler o texto então? E é para todo mundo, viu? Jovens e não jovens. Todo mundo. Capítulo 7, o versículo 1. Vamos ler o texto? Capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. É bom que o homem não toque em mulher. Vixe, nossa. Aí o solteiro já vai querer ir embora. Não precisa não, fique em paz. Não tem nada a ver aí não, tá bom? Você pode tocar na mulher. Ele quer dizer outra coisa aqui, tudo bem? Tá bom? Não é bom que o homem toque em mulher. Tô lascado.
Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma tenha o seu próprio, o quê? Tem assim, marido tem o seu próprio marido, e esposa tem sua própria esposa? Tem isso daí? Então já percebeu como é que vai ser a nossa conversa, né? É, o marido tem a sua própria, e a esposa tem seu próprio marido. Tem assim, marido tem o seu próprio marido? Tem aí? Tem aí? Então nas escolas teológicas liberais não pode falar isso. Eu já falei, tá vendo? Com todo respeito e carinho. Verso 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ele está falando de? Ele está falando de? Mais alto? Mais alto? Vocês gostam disso, então fala mais alto. Vocês gostam disso. Fala todo mundo mais alto. Para de ser metida besta, fala mais alto. Sexo! Sexo. Tá bom? Tá bom? Tá falando sobre isso. Vamos lá. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o... E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a... Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. E essa palavra tempo aqui não é kairos, ou não é cronos, ou seja, não é relógio, viu? Tá bom? Algumas irmãzinhas que gostam de pedir um tempo aí. Tudo bem até aqui? Por algum tempo, continuando, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. Ajuntardes para fazer o quê? Tem alguém aqui que gosta muito, hein, gente? É, não é? Vocês já ouviram já? E novamente vos ajuntardes. Olha aí o mandamento. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, da falta de. Verso 6. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens, ele falando, quero que todos os homens sejam tais como eu sou também. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro do outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Não tenha medo disso, isso é coisa boa de resolver, fique em paz. Os que querem casar aí, viu? Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Linguagem de hoje, excitado. Tá bom? Citadão aí, para cima e para baixo, citadão, né? Verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Santificado não é salvo, viu? E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, não salvos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem retribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e é assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar.
A circuncisão em si não é nada, a circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então você é escravo do Senhor e é escravo de Cristo. 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Estás livres de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres das preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretende enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidantemente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata ser decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa com sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. 40 versículos, e eu acho bom ter lido mesmo, para ter uma visão panorâmica. Veja, irmãos, primeiro precisamos resolver um problema. Primeiro problema aqui que nós precisamos resolver é essa questão de, olha para cá, presta atenção. Lá nesse lugar, lembra que eu falei que essa igreja é uma igreja de contendas, de partidos, de grupinhos. Cada um tem o seu modo de viver. Paulo está corrigindo, né? No capítulo 1, chamados para a glória, né? No capítulo 2, o evangelho, o que é a mensagem mesmo, né? É o obreiro, como é que deve compor na igreja, a disciplina, são respostas. Em primeiro lugar, lá no versículo 1, você vê que fizeram perguntas para Paulo. Olha no versículo 1 aí. Quanto ao que me... Capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Quanto ao que me... Mais alto. Quanto ao que me... escrevestes. Fizeram perguntas para o Paulo. Deixa eu situar vocês aqui, presta atenção. Havia uma turma de judeu que falava que quem não casava estava em pecado. Um grupinho. Havia uma outra turma que falava que o sexo era pecado mesmo no casamento. Está entendendo? Havia uma outra turminha que falava que a pessoa que não casava estava em pecado.
e fizeram perguntas para o Paulo. Paulo, sobre essas perguntas, e aí eu vou, enquanto a gente prega, enquanto a gente divide semana que vem, eu vou mostrar para vocês. Mas havia essas questões, perguntas foram levantadas. Esse é o ponto número 1. Número 2, uma coisa que a gente tem que resolver aqui, isso é primordial, presta atenção, uma coisa que tem que ser resolvida aqui rapidamente, é essa frase do Paulo: digo eu, não o Senhor. Quem aqui, quando ouviu esse versículo assim, digo eu, não o Senhor, diz o Senhor, não eu, quem aqui ficou assim com a interrogação na cabeça? Levanta a mão. Algumas pessoas, né? Quer ver só? Vamos repetir esses textos? Vamos repetir esses textos, porque isso tem que ser resolvido. Olha o versículo 10. Vai para o versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o... Certo? Vai para o versículo 12. Aos mais, digo eu, não o... Ao mais, digo eu, não o... Versículo de número 25. Olha o 25. Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Versículo 40. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Olha para cá. Então a gente tem que resolver isso antes, porque senão você se perde no texto, não é? Ainda mais 40 versículos. Ué, então peraí, tem coisa que Paulo está falando que não é Deus que está falando? Os liberais se apropriam disso. Os liberais falam, porque os teólogos liberais não acreditam na inspiração da Bíblia. Para eles a Bíblia é um livro comum, os teólogos liberais. Eles reduzem a Bíblia a uns punhados de versículos, a uns punhadinhos assim. Não salva 50 versículos para os liberais, para os teólogos liberais. E esse capítulo aqui é um prato cheio, mas eles já perderam faz tempo, porque eles não têm compromisso, então é fácil derrotá-los. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje como é que derrota eles facinho. Mas é uma mão na roda para eles. Ué, pastor, então é isso que Paulo falou, o Paulo não é Deus que está falando? Então tem coisa que Deus diz e tem coisa que Deus não diz? Tem coisa que o Paulo diz e o que o Paulo diz é ele que está falando? É coisa da cabeça dele? Como é que resolve isso? Se a gente não resolver isso, não dá para a gente caminhar bem no texto. Então o que o Paulo está querendo dizer com isso? Vai para o versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas que a mulher não. Jesus falou sobre isso. É isso que ele está falando. Tem respostas que Jesus deu. E tem respostas que Jesus... Quando os apóstolos, sempre que eles falam o Senhor, eles todos estão se referindo à pessoa de Jesus. Jesus falou isso em Mateus 19. A mulher não deve separar-se do marido. O marido não deve separar da mulher. Jesus não respondeu. E se a mulher for incrédula? Jesus não respondeu sobre isso. Verso 12. Ao mais, digo eu. Ao mais. Primeiro era aos casados. Agora ao mais, digo eu. Não o Senhor. Se algum irmão tem mulher o quê? Incrédula, e ela consente em morar com ele, não a abandone. Jesus falou sobre isso. Mateus 19, Marcos 10, Lucas, cadê você, Lucas? Lucas 16, Mateus 5, Mateus 19. Jesus não falou sobre isso. Jesus não falou sobre as virgens. Jesus não falou sobre o segundo casamento. Ele não falou sobre isso. Ele falou do divórcio, ele falou no caso de morte, ele falou de adultério. Mas sobre isso ele não falou. Resolvi? Está resolvido agora para vocês ou não? Os que estavam com interrogação, está resolvido? Então o que o Paulo quer dizer não é que Deus não aprova ou que Deus não fala. O que o Paulo está falando assim, essas perguntas Jesus não respondeu. Essa questão Jesus, nas falas dele, nas 4 falas dele no Evangelho, ele não abordou. Pegaram sim ou não?
Eu preciso que vocês entendam isso, porque, gente, pela frente vai vir cada pancada aí, que se a gente não entender isso, fica difícil de descer. Então Jesus não abordou algumas questões, ele não respondeu porque não foi perguntado. Jesus, ele respondeu supondo dois servos dele, vivendo na presença dele, conhecendo a palavra dele. Essa resposta Jesus deu. Dois servos, dois cristãos, dois homens da igreja, que fazia parte da igreja, com problemas. Sobre isso ele respondeu. Ele não respondeu a pessoa que se converte já numa situação adversa. Jesus não falou sobre isso. Então Paulo, quando ele fala assim, digo eu, não o Senhor, ele não está falando que a palavra dele não é a palavra de Deus. O que ele está falando é que aquela situação não foi considerada, aquela pergunta não foi feita. Amém? Quem entendeu, levanta a mão. Então isso tem que ficar resolvido. Toda a escritura é inspirada por Deus. Amém, irmãos? Toda a escritura, até as vírgulas, o acento, a letrinha, a palavra, cada pedacinho da sua Bíblia, foi o próprio Deus que falou. Vem do próprio Deus. Você entende isso, queridos? Você entende isso? Como é que o pastor prova isso? Basicamente, só por ela estar aqui. Só por você ter aqui, ó, um livro que conta a história de quase 7.000 anos da humanidade. Isso se a gente acreditar que Gênesis 1:1 é a sequência do versículo 2. Se você pensar que Gênesis 1:1 está antes de tudo, aí é bilhões de anos. Depende da linhagem teológica que você pegar. É um livro de milagre. Só estar aqui já é prova de que é de Deus. Porque não tem um outro livro como a Bíblia, não existe. Amém, irmãos? Tudo bem? Legal até aqui? Então quando ele fala assim, digo eu, não o Senhor, diz o Senhor e não eu, ele está querendo dizer que aquela questão Jesus abordou, não é ele que está abordando. Não é ele, ó, não estou abordando, quem falou isso aqui foi o Senhor, foi eu não. O Senhor disse aqui, saiu dos próprios lábios dele. Ah, essa questão aqui ele não abordou. Beleza? O segunda questão que a gente tem que trabalhar, o segundo ponto que a gente tem que trabalhar aqui, verso 7, veja comigo. Verso 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Olha para mim. O que tem de problema aqui, pastor? Paulo, ele vai, vamos ler aqui 4 versículos, mas deixa eu falar para você antes. Paulo está falando o seguinte: casar-se ou não casar-se é dom. É uma capacidade que Deus dá. Vamos ler mais os textos aqui que a gente considera. Então, verso 7. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. Verso 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Verso 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Verso 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Olha para mim. Então Paulo, ele destrói os argumentos dos judeus, que falava que não casar é pecado e que fazer sexo no casamento é pecado. Que esse papo de ficar o celibato está por fora. O que Paulo está explicando para nós? Portanto, Deus está falando para nós que é um dom, irmãos. Agora veja. Deixa eu fazer uma consideração aqui, presta atenção. É para a igreja. Todos os que estão aqui são igreja? Eu gostaria muito que fosse. Eu não posso garantir que sejam o que são. Eu não posso garantir. É igreja. É outra mentalidade. A mentalidade mundana não tem nada a ver com a Bíblia. Então é um dom. Ah, eu consigo ficar sem casar. Consegue mesmo? Então tá bom. É um dom. Ah não, eu não me imagino sem casar.
Então é um dom. Porque até para ser casado, e os casados aqui sabem, viu, solteiros? Pergunta para os casados. Não é fácil ser casado. Paulo vai falar aqui da dificuldade do casamento. Talvez eu aborde essa questão. Tem a dificuldade do casado. Então Paulo, ele fala que é um dom. Agora veja, a gente precisa também trabalhar a questão dos traumas. Alguém fala assim: eu não nasci para casar. Bom, quem é você? Quais são os traumas da sua vida? Você não se atrai por mulheres, por isso não quero casar. Mas você não se atrai pelo mesmo sexo? Porque aí você tem que perguntar sobre os traumas da vida, as frustrações da vida. Eu conheci casos de homens que foram traídos pelas mulheres e resolveu abandonar. Não quer mais saber de mulheres, mas se inclinou para homens. Então tem as frustrações e os traumas da vida. Esses traumas aí, tem muita polêmica sobre isso. Eu prefiro simplificar. Esses traumas não tem que ser na sua idade de consciência, pode ser na idade da inconsciência. Tem crianças que têm postura e elas nunca foram conscientemente manipuladas. Conscientemente elas não se lembram disso. Porque, gente, você pode ser agredido nas suas emoções e pode desencadear certos sentimentos sexuais. Quantos de vocês já perceberam que existem tanto homens como mulheres que só sentem prazer na agressão, porque foram iniciadas sexualmente com agressão? Tem mulheres e homens que só sentem prazer se houver estupidez, agressividade. É normal isso? Não. Há uma anormalidade. Houve um trauma. Então a pessoa agora só consegue ter relação sexual com sofrimento. Algumas das pessoas têm consciência de quando começou, outras pessoas não têm consciência de quando começou. Não sabe. Vocês já ouviram, já leram, já viram reportagens de crianças que já foram manipuladas na sua mais tenra idade, com mês de vida. Me responda se uma criança que foi manipulada, que foi agredida sexualmente com 30 dias, me fala se essa criança vai ser normal, querido. Estou falando emocionalmente, racionalmente. Então, os desvaneios, os desvios que existem, pode ter certeza, tem um trauma por detrás, tem uma frustração por detrás, tem uma complexidade por detrás. Então, Paulo, é um dom. Aí você pega e fala assim: não, eu tenho dom para ficar solteira, você mulher, porque eu não gosto de homem. Mas de repente você tem atração por mulher. Você tem que ser franco com você e de repente conversar com a gente. Olha, eu tenho atração por homens, homem falando. Eu tenho atração por mulheres. Você tem que ser verdadeiro com você. Porque você, meu irmão, você homem que tem atração por homem, você mulher que tem atração por mulher, você não é inferior a mim. Você não é inferior a mim, porque eu tenho um desejo pornográfico pelas mulheres. É tão pecador quanto eu. Eu não sou melhor do que você. Se você perguntar para qualquer hétero aqui, se você perguntar para qualquer pessoa hétero aqui, fica, você tem problema com o sexo? Todos eles vão falar: tem. Eu sou complicado. Então, a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo não é inferior ao irmão homem ou à irmã mulher que tem atração louca pelo sexo contrário. A gente apenas tem que trabalhar isso. Tem meninos aqui, olha, que quando veio para a igreja só não transava com cachorro porque tinha vergonha. Eram pornógrafos, depravados, doentes sexualmente falando. Vieram para cá assim. Do mesmo jeito, alguém que tem atração pelo mesmo sexo tem que falar, tem que assumir,
tem que falar, eu tenho esse problema. Jesus cura? Lógico que cura. Ele restaura essas vidas, restaura. Então muitas vezes as pessoas que têm um dom para o celibato, porque tem gente que tem um dom para não casar mesmo, só que não são compreendidas aí fora, meu irmão. Você está me entendendo, sim ou não? Às vezes tem homens e mulheres que nasceram para o celibato. E quando eu falo celibato, você pensa no padre. A palavra celibato não é de católico, gente. Isso é bíblico. É a palavra que Paulo usa aqui no grego, aqui no Coríntios capítulo 7. Tem o dom para não casar, só que não é compreendido. E como você não casa, as pessoas começam a dizer assim, esse cara é meio estranho, eu nunca vi esse cara com mulher. Não é assim que fazem com você? Ou então vem a menina, eu nunca vi essa menina com um namorado, nunca vi essa menina esquisita, hein? Essa menina trabalha do outro lado. Você percebe que é uma pressão? Aí você tem que ter alguém, tem que ter alguém, tem que ter alguém, senão vão falar mal de mim. Aí você pega e vai com alguém. Só que você tem um dom para ser solteiro. Aí você vai, conhece alguém, aí você vai e não gosta. Aí você é xingado. Aí você tenta de novo, aí é criticado. Aí vai de novo, porque você não nasceu para isso. Mas daqui a pouco você conhece o menino conhece outro menino, aí começa a conversar, cria um certo atração. Daqui a pouco está lá, mas você nasceu para celibatário. Vocês me entenderam? Então eu quero deixar isso aqui bem claro a respeito do dom. Casar-se é um dom, não casar-se é um dom. Só que você tem que levar isso bem a sério. Você tem que ser bem resolvido. Por exemplo, fala logo, eu nasci para celibatário. Acabou, eu nasci só para viver para Deus, para honrar o Senhor. Pronto, não me importune mais, vai. Eu nasci para isso. Eu não quero casar. Eu não tenho dom para isso. Eu não aguento criança, eu não aguento alguém roncando no meu ouvido, eu não quero ninguém roncando na cama comigo, eu não sei o que, sei lá, fala qualquer coisa. Agora, por favor, não vai resolver ser celibatário depois de casar, né? Aí já é safadeza também. Tô arrependido, acho que eu sou celibatário, pastor. Vai se converter, rapaz. Então eu precisava falar isso a respeito do dom. É um dom, gente. Amém, queridos? É um dom. É uma capacidade que você tem, que você teve, que você recebeu. Só que há uma pressão mundana, há uma pressão sistêmica. Então você não vive em paz. E aí, as igrejas, a maioria das igrejas não tem cabeça para tratar isso. A maioria das igrejas não sabe tratar essas coisas, não sabe conversar a respeito disso, nem com o menino que é um depravado, nem com a menina que é uma depravada, nem com o menino que não tem muita vontade nessa área, nem com a menina que não quer saber disso, não sabe, prefere colocar todo mundo num grupinho. E é um dom, é uma capacidade. Pastor, mas no meu caso não sei ainda. Vai orando então, vai orando ao Senhor, vai orando, você vai saber. Você vai saber, porque amor, gente, sabe o problema? O problema da vida cristã são as definições. São as definições. Define, o que é definir? O significado. Trazer o significado, o que é amor? O que você fala que é amor? É sentir coisa, não é, amor não é sentir. Se você quer a definição de amor, vai para Coríntios 13. O amor é paciente, o amor suporta, o amor aguenta, o amor não entristece, o amor respeita, o amor protege. Amor não é sentimento em nenhum lugar da Bíblia. O amor é cuidar, é respeitar, é zelar, é proteger, é tolerar. Então, sabendo o que é amor, é muito fácil viver aí a vida cristã. É muito fácil você se amar o próximo. Então nós temos problemas de definições. Uma pessoa veio conversar comigo na quarta-feira, abriu a boca logo de primeira, já definiu 3 coisas erradas. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conversar com esse fulano? Porque ele nem aceita que a definição está errada. Imagina só, o que é prego? Aí você fala, prego é para comer com arroz. Não é. Mas você crê, como é que eu vou falar que não é? O que é um martelo? O martelo é para a gente comer, é talher. Martelo é talher? É talher? Prego é um talher? Isso é definição. Sabe assim, as definições da igreja muitas vezes são as definições do mundo. Você não pergunta para Deus, o que é isso, Deus? O que é isso, Senhor? O que é aquilo?
A gente vai achando. Por exemplo, as mulheres têm muito mais sensibilidade do que os homens. E eu falo isso porque tem uma esposa, a gente convive muito perto. As mulheres têm muita sensibilidade. É muito fácil as mulheres fazerem o quê? Fazendo o que as mulheres? Elas têm uma sensibilidade. Ela chega e fala assim: pastor, Deus me disse isso. Aí eu vou ver o que foi que Deus disse. Não tem base bíblica. Então não foi Deus que disse. Só que a irmã tem uma sensibilidade. Está percebendo? Eu estou usando isso aqui apenas para explicar as definições. Mulher, gente, tem muito mais percepção sensorial do que os homens. Quando essa mulher fala assim: meu bem, cuidado com isso, é bom você tomar cuidado mesmo. Quando a mulher fala para o marido: meu bem, olha, se eu fosse você, não é que elas acertam todas, mas olha, acerta mais do que a gente. Deus fez assim. Então as definições, nós temos problema para definir, para falar o que é isso, o que é aquilo. Então a gente tem que perguntar para a Bíblia o que é. Então assim, eu fecho agora isso aqui. Então, resolvendo isso, quando Paulo fala diz eu, não o Senhor, diz o Senhor, não eu, ele está falando de questões que Jesus abordou ou não abordou. Quando ele fala assim de casar ou não casar, ele está falando que é dom para ser pessoa casada e dom para não ser pessoa casada. É um dom, é uma capacidade que você recebe. Você nasce assim, com capacidade para ser uma pessoa casada, né? Por exemplo, eu com 5 aninhos de idade, 4 aninhos de idade, eu cuidava da minha casa toda. Eu lavava a louça, administrava tudo. Quer dizer, eu fui preparado para casar. Às vezes eu até confundo quem é a mulher em casa, eu e minha esposa. Eu fico meio assim. E não é que eu sou não, viu? Fique em paz. Não sou nada disso não. Minha mãe sempre me colocou como responsável pela casa, para cuidar, limpar, arrumar. Não é que a minha mãe era preguiçosa não, nem um pouquinho, ela não era. Está muito trabalhadeira. Mas tem gente que casar. Então é um dom, tá bom? Tudo bem? Casar. Do versículo 1 até o versículo 11, do versículo 11, Paulo está falando de cristãos casados com cristãos. Do 12 ao 24, Paulo vai falar de gente que se converteu, gente que era casada e um se converteu. Do 12 até o 24, gente que se converteu depois de casado. Como fazer agora com esses crentes, com esses maridos não crentes ou essas esposas não crentes? Do 25 ao 40, conselhos para casar ou não casar, para os solteiros e para as viúvas, tá bom? É essa que vai ser uma divisão na próxima sexta-feira. Vamos entrar mais fundo aqui na questão do casamento. Amém, irmãos? Que dom é o seu? É o dom para se dedicar mais ao Senhor? Ou é o dom para se dedicar mais a uma pessoa? Como o Senhor tem te capacitado? De que forma Ele tem te capacitado? Respeita o dom que o Senhor te deu, a capacidade que Ele te deu. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com a sua vida. Não saia do seu lugar, meu irmão, minha irmã. Abra o seu coração e fale com Jesus. Abra o seu coração e se renda ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Eu não sei o que o